Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ver aqui sobre o fundo CAFOF11, o Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea, relatório de maio de 2022, que saiu agora no comecinho de junho. Então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, e curtir esse vídeo também para ajudar na divulgação do nosso canal. E aqui sobre o objetivo do fundo é gerar renda mensal através de alocações de uma carteira diversificada de fundos imobiliários, bem como gerar ganhos de capital. Então a ideia do fundo aqui é investir em outros fundos imobiliários, então ele é um fundo de fundos, tá? Então o que a gente tem aqui é a taxa de performance e a taxa de administração e gestão. De performance é 20% do que exceder a variação do IFIX, e a taxa de administração e gestão é de 0,92% ao ano. Com relação ao patrimônio líquido do fundo, a gente tem aqui 431 milhões de reais, são 8 mil cotistas aqui, não é um número muito grande, tá? Apesar de ser um fundo com patrimônio alto até, não é um fundo com muitos cotistas, não é um fundo muito comentado aqui. A posição em 31/5 de 2022 do valor patrimonial da cota estava em R$ 95,25 e o fechamento aqui no dia 31/5 do valor de mercado da cota estava em R$ 79,68. A gente vê aqui de 79 para 95, está falando aí de mais ou menos uns R$ 15 aí de desconto com relação ao valor patrimonial da cota. E isso atualmente para fundos imobiliários, principalmente fundos de fundos, está bem interessante, porque os próprios fundos que esse fundo tem aqui estão também sendo negociados abaixo do valor patrimonial, então pode ser interessante para você se por acaso a estratégia desse fundo aqui estiver de acordo com a sua estratégia enquanto investidor individual. Lembrando, não estou recomendando que você compre ou venda esse ativo, e a gente continua aqui. O fundo vai pagar no dia 14 de junho 68 centavos por cota, essa é a renda mensal do fundo. Tem aqui uma liquidez média diária de R$ 528 mil. Não é uma liquidez tão boa, eu sinceramente, para minha carteira, eu prefiro fundos que tenham aí próximo de 1 milhão ou acima de R$ 1 milhão pelo menos de negociação média diária, mas assim, se couber na sua carteira, não for uma posição tão grande, talvez valha a pena você considerar esse fundo aqui, tendo em vista principalmente a gestão dele, que é a Kinea, e esse desconto que a gente tem aqui com relação ao valor patrimonial da cota. O fundo teve seu início aí no dia 3/9 de 2018 e, como eu comentei, a gestora é a Kinea Investimentos Limitada. Aqui é interessante a gente verificar a visão da gestora sobre o mercado como um todo, né? Então aqui a gente tem alguns dados sobre o mercado em maio. Então o Ibovespa subiu 3,22% no mês, 4,77% de queda do dólar, 0,26% de subida do IFIX, 99,8% dos ativos alocados em fundos imobiliários, aqui desse fundo especificamente, o CAFOF, e um dividend yield aqui na casa de 10,24%. E aqui o comentário do gestor, então o IFIX apresentou uma leve alta, pelo viés positivo, os segmentos de CRI e renda urbana tiveram alta de 1,88% e 1,4% respectivamente. A classe de CRI continua a oferecer importante proteção à inflação e ao aumento da taxa de juros. Para uma maior parcela dos fundos dessa classe, as dívidas estão adimplentes, ou seja, as pessoas estão pagando, né, as empresas estão pagando as dívidas com os CRIs dos fundos, e com isso é possível obter o retorno pactuado aí em juros reais acrescido de inflação ou CDI. A maior parte dos fundos de renda urbana possuem contratos atípicos de locação, nos quais é possível repassar o IPCA integral dos últimos 12 meses, e do ponto de vista operacional, esses fundos seguem trazendo proteção à inflação. E aqui, com relação ao CAFOF especificamente, no mês eles diminuíram a participação no rendimento de renda urbana e shoppings e aumentaram a exposição ao segmento de CRI. A gestão entende que esse movimento gera valor ao fundo, dado que os ativos de renda urbana e shoppings vendidos valorizaram expressivamente no ano, e é possível alocar os recursos em fundos de CRI que vão se beneficiar do aumento do CDI, uma vez que seus dividendos devem subir, acompanhando o índice e os dias úteis do mês, pois nos próximos meses aí a gente vai ter mais dias úteis, com 22 dias por mês. Só para lembrar, o CDI ele é diário, tá? Então todo dia útil ele rende alguma coisa, então quanto mais dias úteis a gente tem no mês,
mais esse CDI vai ter de rendimento. E eles entendem aqui que a carteira do CAFOF está preparada para o cenário projetado, com a taxa Selic em patamar mais alto por um tempo mais longo, inflação com projeção de arrefecimento para o segundo semestre de 2022. Então, se você concorda aqui com essa visão da gestora, deixa seu comentário aí, o que você acha que vai acontecer com a inflação, com o CDI, com a Selic, comenta aí embaixo. Aqui a gente continua no comentário do gestor, então o dividendo a ser distribuído no mês de junho de 2022 será de 68 centavos por cota. Em maio de 22, a receita de fundos imobiliários ela manteve-se em patamar próximo ao de abril de 2022. O maior aumento resultou do fundo CVBI 11, o qual elevou a distribuição em razão da inflação corrente mais elevada. E o resultado do fundo foi de 71 centavos por cota, adicionando 3 centavos por cota à reserva de dividendos realizados e não pagos, tá? Que atualmente equivale a 21 centavos por cota. Então, esse fundo aqui tem uma reserva de dividendos que ele não pagou ainda de 21 centavos por cota, e a gestão está confiante no cenário de dividendos projetados, considerando a reserva acumulada atual e as perspectivas futuras de rendimentos dos fundos investidos. E aqui no fim de maio de 2022, 99,8% dos ativos do fundo estavam alocados em fundos imobiliários diretamente. Isso é bom, porque se você tem um fundo imobiliário de fundos, né, um FOF, você não quer que ele fique com dinheiro em renda fixa, né? Você quer que ele invista em outros fundos imobiliários e estabeleça aí um sucesso na sua função, que é exercer a estratégia do fundo, que no caso aqui é investir em outros fundos imobiliários. E aqui o rendimento declarado do fundo a ser distribuído em 14/6 foi de 68 centavos por cota, é aquele dividend yield que a gente viu de 10,24%, que é 97% do CDI líquido, tá? Isso aqui considerando a cota de mercado e também considerando que esse rendimento aqui do CDI estaria livre já de imposto de renda. Então, aqui a composição do rendimento, como a gente comentou já, 68 centavos por cota, ele é composto por dividendos de fundos da carteira, receita financeira e resultado de alienação de cotas, deduzidos das despesas do fundo. Como a gente pode ver aqui, a receita de FIIs realmente é o core aqui, é o principal item do resultado do fundo, e a gente vê que as despesas estão estabilizadas aqui na casa de uns 7 centavos, como a gente pode ver, desde janeiro de 2022, e a reserva também, o fundo tem estabelecido uma reserva aqui, 3 centavos em janeiro, 6 em fevereiro, 1 em março, 5 em abril e agora em maio 3 centavos, e o ganho de capital não tem sido tão importante para compor essa receita aqui do fundo imobiliário, o CAFOF. E aqui a gente tem um limite superior e um limite inferior, aqui a projeção, né, não é uma promessa de pagamento nesses níveis, tá? Mas é uma projeção aqui da gestora de um limite superior aqui na casa de 72 a 75 centavos e um limite inferior aqui na casa de 65 centavos. E como que foi a rentabilidade aqui do fundo? Então, em maio de 2022, a gente viu 68 centavos por cota, a taxa DI de 0,88, a renda distribuída de 0,67% com relação à primeira emissão aqui, que foi a R$ 100,89, com relação à segunda emissão, 0,59% da segunda emissão, que foi a R$ 114,71, e com relação à terceira emissão, foi de 0,62%. Lembrando, o fundo está sendo negociado abaixo desses valores aqui, porque apesar das emissões terem sido feitas, hoje em dia no mercado essas cotas estão sendo negociadas bem abaixo desses valores, tá? Bom, e aqui o retorno total do fundo, considerando a valorização da cota ajustada pela distribuição de rendimentos do período, a gente vê que para quem investiu lá na primeira emissão aqui, a cota patrimonial subiu 18,20% desde 2018, cota mercado nem tanto, né? 0,34%. O CDI líquido no período foi de 16,93%, então esse fundo está um pouco acima aqui do CDI líquido do período. O IFIX, 27,40%, então esse fundo está apanhando um pouco do IFIX no período. Um pouco não, bastante, quase 9% aqui. Bom, e aqui no acumulado de 2022, ao término do mês de maio, esse é o resultado do fundo por segmento em relação ao IFIX, tá? Segmentos por valores positivos indicam que o segmento contribuiu de forma positiva na performance do CAFOF em relação ao IFIX. Então, o que rendeu positivamente aqui para o CAFOF em relação ao IFIX? Foram esses setores aqui de shopping, varejo, escritórios, FOFs, logística, residencial e agências, e o que rendeu de forma negativa, ou no caso aqui de CRIs 0%, né, ficou no 0 a 0, agro menos 0,04%, renda urbana menos 0,20%, assim como o híbrido,
e menos 3,91% outros. Aqui, basicamente, todos os fundos que a gente tem visto, né, FOFs, fundos de fundos, têm feito essa análise de upside. Então, qual que é a lógica aqui? Com o patamar atual do mercado secundário, eles têm uma oportunidade de upside nos segmentos que estão na carteira do fundo e apresentam expressivo deságio em relação ao valor patrimonial. Então, o fundo CAFOF investe em outros fundos, esses outros fundos estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial no mercado secundário e assim eles têm uma possibilidade de subida, novamente, não é uma promessa de subida, mas eles podem subir nesses valores aqui que o próprio fundo descreve para a gente, potencial upside aqui de 37,35% dos fundos que compõem a carteira do CAFOF. Então, no caso aqui, escritórios, eles investem 25% em escritórios e o upside de 53,48%, shoppings 24,14%, então upside de 45%, CRIs 26,78%, então 17,66% de upside, logística 12,64%, upside de 36,67%, renda urbana e outros 7,10% e 4,13% e 30,18% e 36% respectivamente. Aqui a gente vê o CAFOF no mercado, R$ 79,00, CAFOF patrimonial, R$ 95,00. Só aqui já são 20%, se você for considerar o preço dos ativos hoje, que o CAFOF tem em sua carteira, mas se você for considerar esse upside aqui também, tem mais 14,9% aqui para R$ 109,44 o CAFOF marcado ao patrimônio, tá? Então você teria uma diferença aqui hipotética de 37,3% com relação ao patrimônio do CAFOF. É uma bela de uma diferença. Ele está pagando mais de 10% ao ano, então realmente é um momento que pode ser interessante aí para você analisar com cuidado fundos de fundos, porque você pode ter um potencial upside muito grande, além de hoje em dia já está ganhando um dividend yield bem grande também. E como é que está a alocação do fundo aqui? Então, ao término do mês de maio, o fundo encontrava-se com 99,8% dos ativos alocados em cotas de fundos imobiliários segmentados de acordo com as seguintes estratégias aqui. Quais são as estratégias do fundo? Uma alocação tática, né? Uma estratégia de alocação em ativos com potencial de retorno de curto e médio prazo, e uma alocação imobiliária, que é uma estratégia de alocação em ativos com qualidade imobiliária e um viés de longo prazo. Então, são basicamente duas estratégias diferentes, a tática e a imobiliária. A gente vê aqui o caixa em 0,2%, e fundos imobiliários 99,8%. Aqui a tática 37,2%, que é uma visão um pouco mais curto prazista, o caixa de 0,2% e a imobiliária aqui, que tem uma renda um pouco mais estabilizada, digamos assim, 62,5%. É importante você verificar esse tipo de coisa quando você está investindo num fundo de fundos para saber se essa estratégia faz sentido na sua carteira ou não. No caso aqui, eles têm um pouco menos de visão de ganho de capital, tá? Isso aqui representa mais ou menos 1/3 da carteira do fundo e uma visão um pouco mais de longo prazo, 62,5% da carteira. Aqui as categorias do fundo, a gente já viu lá, então, os maiores setores aqui, shoppings e varejo, né, 24%, CRIs 27% e escritórios 25%, seguidos aí por logística, 13%, são os únicos acima de 10% no fundo. Tem um pouco de FOF também, tem agências, agro, caixa, renda urbana. Então, assim, é um fundo bem diversificado e a gente viu que shoppings e varejo apanharam bastante, escritórios também ainda estão apanhando muito. Então, realmente é uma carteira que está bem amassada, mas que tem esse potencial. Se você acredita ainda nos shoppings, nos escritórios enquanto imóveis com valor, talvez valha a pena investir nesse fundo aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui em quais outros fundos imobiliários o CAFOF investe, porque isso é muito importante também para saber se são ativos de qualidade ou não, certo? Então, a gente tem aqui a composição do portfólio de fundos imobiliários investidos pelo CAFOF em relação ao total investido em cotas de fundos imobiliários. Então, a gente tem aqui as 5 maiores posições, então HSML, LVBI, MOL, CPTS, BRCR. Então a gente vê que são setores diferentes, então HSML, fundo de shopping, LVBI de logística, MOL de shopping também, CPTS é um fundo de papel, né, de CRIs, e BRCR também é um fundo de lajes corporativas. E a gente tem algumas outras posições aqui, alguns fundos famosos, né, PVBI, KNCR, CVBI,
RBRR, XPLG, RBED, JSRE, AIEC. Enfim, são posições menores que esse fundo tem aqui na carteira. Essas posições aqui são as mais relevantes. A gente vê até uma certa diferença aqui entre um BRCR, por exemplo, e um PVBI, tá? Aqui as informações contábeis do fundo. Então, para apuração aí dos recursos disponíveis, eles consideraram os rendimentos de fundos imobiliários, as receitas financeiras e o resultado da alienação de cotas de fundos deduzidos aí da taxa de administração, o imposto e a custódia, enfim, outros custos de manutenção aí do fundo. A gente teve 3,5 milhões de receitas totais, 316 mil reais de despesas totais. O resultado aqui líquido da alienação de cotas, né, da venda, negativo em 68 mil reais. Resultado mensal de 3.212 mil reais. Com essa reserva aqui, ele passou a ter uma distribuição de 3.082 mil reais. E bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere assinar o canal, curtir esse vídeo para ajudar na divulgação e eu vou deixar nessa tela final aqui um botão para você assinar o canal caso não tenha se inscrito, também uma playlist com os fundos imobiliários que a gente já conversou aqui no canal e o último vídeo, caso você queira continuar assistindo um vídeo sobre esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!